Olá meninas e meninos de alma cigana! Continuando a nossa conversa sobre a dança cigana no Brasil, este é o 8º vídeo de uma série que estou produzindo. E caso você não tenha assistido aos vídeos anteriores, cadastre-se abaixo e eu enviarei para você. A dança cigana, estilo brasileiro, é extremamente jovem. Ela existe e ainda está em processo de aprendizagem e desenvolvimento. E nós, professores, alunos ou simplesmente admiradores dessa arte, temos a bela tarefa de fortalecermos essa expressão que é cultural cigana do Brasil. É uma expressão brasileira de arte que nasceu dentro do movimento cigano brasileiro. Foi fortalecido pela mídia, foi influenciado pela religião, pelas músicas e, inclusive, quando falamos de músicas, foram muito importantes para a luta contra o preconceito músicos como, por exemplo, Sidney Magal e a banda de ciganos Gypsy Kings. Eles foram fortes influenciadores que ajudaram a fazer com que a cultura cigana, assim como todo o povo cigano, fosse visto sob uma ótica menos preconceituosa, porque foram popularizando através da arte os costumes e a forma de viver desse belo e rico povo. E falando sobre a dança cigana artística brasileira, eu fico surpresa quando vejo pessoas negarem a existência de uma expressão de arte que já existe, como se houvesse uma preocupação com uma pureza cultural utópica, fanática e preconceituosa. Na verdade, essa é uma atitude anticultural. E eu me pergunto, por que alguém teria interesse em sufocar uma expressão de arte que chegou derrubando preconceitos? Essa dança tem em sua forma de expressão orgânica saias e passos que muito lembram movimentos manifestos em religiões brasileiras, onde as energias espirituais ciganas são manifestas. Será que o preconceito não está no olhar dessas pessoas? É certo que a dança cigana artística brasileira, que é dançada hoje por ciganos e não ciganos, não era dançada em acampamentos ciganos. Até porque hoje os ciganos do Brasil ouvem e se divertem com músicas tocadas na rádio. Hoje é o sertanejo e o forró que embalam suas festas nos acampamentos, mostrando que a influência do meio é determinante na transformação cultural. Mas a dança cigana, hoje que chamamos de dança cigana artística brasileira, era até então dançada de forma tradicional e orgânica nas festas íntimas e tradicionais de famílias ciganas brasileiras. Por isso podemos afirmar que a dança cigana do Brasil, essa que dançamos nos palcos e chamamos de dança cigana artística brasileira, nasceu na influência desta manifestação cultural e tradicional cigana aqui no Brasil. Até que em 1986, essa expressão de dança, que até então somente era manifesta na intimidade dos lares dessas famílias, vem ao público pela primeira vez, através do primeiro movimento cultural cigano que se tem registro no Brasil. Movimento esse liderado pelo senhor Milva City, cigano e homem único, que representando todo o seu povo, mudou a história dos ciganos em nosso país, lutando incessantemente e sempre de forma pacífica, contra os preconceitos e não somente do seu clã, por todos os ciganos do Brasil. É preciso mantermos viva em nossa memória, sendo ciganos ou não ciganos, a história desse grande homem, para que ela não se perca como se perdeu muito da identidade desse povo. Pois até pouco tempo muitos negavam sua própria ciganidade e tenho certeza que ainda hoje muitos a negam pelo receio do preconceito que destrói e limita a vida das pessoas que o sofrem. Então, no ano de 1986, houve a primeira manifestação cultural pública que se tem registro da dança cigana no Brasil. E em outro momento, precisamos falar do Brasil Colônia, porque naquela época os ciganos faziam seus saraus e divertiam também a coroa com suas danças alegres. E ainda tem gente que se surpreende quando enxergam a influência dos movimentos dos povos europeus aqui na dança do Brasil, principalmente portugueses e espanhóis. Mas enfim, vamos voltar ao ano de 1986. O Brasil vivia ainda à sombra de uma ditadura que durou 21 anos. O Brasil passava pelo início da redemocratização, nosso país vivia ainda a euforia do primeiro presidente eleito após 21 anos de ditadura. A polícia tinha poderes quase absolutos sobre a população. E os ciganos eram considerados todos contraventores. As mulheres eram todas fichadas pela polícia porque a quiromancia, a cartomancia era tudo ilegal. Os homens ciganos eram na época considerados cafetões ou gigolôs, mesmo que tivessem suas profissões, que trabalhassem. Então imagina a coragem desse homem e dessas mulheres que começaram esse movimento. Eu tive o enorme prazer de conhecer e por 2 vezes homenagear em meus espetáculos, ainda em vida, o senhor Milva City
E eu e minha família tivemos a oportunidade de ouvir algumas de suas histórias e é para mim um prazer enorme falar sobre ele, pois é preciso realmente resgatar a história desse grande homem para que ela seja conhecida por todos que de alguma forma simpatizam com a cultura cigana, porque ele faz parte da história recente dos ciganos no Brasil. E é responsável por praticamente todas as grandes conquistas frente à luta contra o preconceito que sofre seu povo e fez tudo isso pacificamente. Bom, vamos voltar lá para 1986. Imagina o receio dessas mulheres e homens corajosos que deram a sua face cigana quando o natural era se esconder. Quando muitos escondiam sua ciganidade, eles estavam derrubando os preconceitos com arte. Isso é lindo demais! Isso precisa ser conhecido por todos, ciganos e não ciganos. O senhor Milvacite, bem-humorado, falou que as bailarinas nesse dia estavam tão nervosas, pois poderiam ser presas a qualquer momento, que tiveram uma diarreia nervosa. Então ele fala que fizeram a primeira manifestação cultural pública com dança cigana que se tem registro no Brasil pós-colonização, com músicas clássicas e com bailarinas sofrendo de diarreia. Em relação à música, ele nos informou que naquela época não existia nenhum grupo de música cigana no Brasil. O que ele tocava eram músicas clássicas ciganas, porque como músico violinista ele estudava as músicas clássicas e naquele momento ele tocou músicas eruditas ciganas, como Czardas, Olhos Negros, Duas Guitarras e músicas húngaras. Caso você que está assistindo esse vídeo já tenha tido o prazer de assistir ao vivo um show com a banda Milvacite em Canto Cigano, viram que a dança manifesta por eles é a dança que hoje todos chamamos de dança cigana artística brasileira. E caso você não tenha assistido ainda, assista no YouTube. Vale muito a pena, pois é lindo de ver tanto pela qualidade de dança que expressa em sua essência, quanto pelas músicas que são belíssimas. Estou narrando isso para que valorizemos as conquistas dessa gente incrível, que através da arte e da coragem vem derrubando preconceitos e que construíram e ajudaram a popularizar uma expressão de arte que por seu poder e beleza está unindo ciganos e não ciganos. A força da arte manifesta por essa dança cigana com o estilo do brasileiro está trazendo respeito e admiração a todo o povo cigano. Por isso, nossa responsabilidade, bailarinas e professoras, em levar aos palcos o melhor que podemos em técnica e beleza. Lembrando que a dança cigana artística brasileira não é uma dança tradicional, e sim a representação do que em sua essência é tradicional. Por isso, quanto maior a técnica aplicada à dança, quanto maior os cuidados na elaboração coreográfica e na beleza cênica, mais bela e rica ela se torna. Lembramos que existem formas diferentes de sua expressão. Aquilo que ouvimos alguns falarem como bateção de saias é também expressão dessa dança, mas é também a ausência da técnica em sua expressão. E quando vamos apresentá-la em um palco ao público, devemos sim prepará-la tecnicamente e cenicamente. Mas quando por diversão, ela pode e deve ser manifesta da forma que a bailarina desejar. Bate saia, bate ombros e com muita diversão. Eu sou Silvia Braganholo, formada em Artes e Educação Física, especialista em arte e ensino da arte, bailarina e professora de danças há mais de 30 anos e apaixonada pela arte e cultura cigana. Eu aguardo você no próximo vídeo. Um beijo!